Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nesta manhã, aleluia. Queria deixar com você Salmo capítulo 30, versículo 5, que vai dizer assim: que não passa de um momento a ira do Senhor, mas o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Que a alegria do Senhor te alcance aonde você estiver nesta manhã. Mas a nossa devocional de hoje se encontra ali no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4, que vai dizer assim para nós: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus está dizendo aqui nesse texto que não é um lamento somente por lágrimas, mas é um choro profundo. É um sinal de um coração quebrantado, que vai receber consolo conforme ele prometeu. Somente para aqueles que se quebrantam e se humilham e se arrependam verdadeiramente na sua presença. Aleluia. Eu quero dizer que o choro não é um sinal da nossa fraqueza, mas é uma ponte para nós recebermos o consolo que vem do trono de Deus. Quero dizer que Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Salmo 34, versículo 18, vai dizer assim: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e salva de espírito oprimido. Aleluia. A Bíblia vai dizer para nós que Ana, ela chorou amargamente diante do Senhor, lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ela chorou amargamente e ela foi ouvida e atendida, porque ela se quebrantou diante do Senhor. E a pergunta que eu faço nessa manhã, para mim, para você, para nós, é: como é que você tem se quebrantado diante da presença do Senhor? Como é que você tem reagido ao perceber tanta injustiça ao seu lado? Como é que você tem reagido? A Bíblia está nos dizendo nesta manhã: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Nós observamos lá no livro de Jeremias também, capítulo 9, nós vamos ver Jeremias chorando amargamente, porque ele conseguiu enxergar o pecado do seu povo, a iniquidade do seu povo. E como consequência disso, o povo estaria indo para o cativeiro. E a Bíblia diz que Jeremias, ele se quebranta, ele chora diante do Senhor ao ver aquela situação. Eu quero dizer que Deus nunca despreza um coração que chora diante da presença do nosso Deus. A Bíblia vai dizer também para mim e para você, meu irmão, lá no livro de Lucas, capítulo 7, quando Jesus ele entra numa cidade chamada Naim, ele vê um cortejo, ele vê um enterro acontecendo, uma grande multidão acompanhando uma viúva que morava naquela cidade. E ao ver Jesus, aquela situação, Jesus se compadece daquela viúva, e ele diz para ela: não chores. E a Bíblia vai nos dizer, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, que Jesus a consolou, que Jesus restituiu, o filho daquela mulher. Eu quero dizer que nesta manhã, Deus quer trazer consolo sobre a minha vida, sobre a sua vida, nesta manhã. Aleluia. A Bíblia vai dizer também aqui para nós, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, dizendo assim, que a tristeza segundo o mundo produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. Eu e você temos que lembrar o que diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12,
versículo 17. Vai falar sobre Esaú, que Esaú chorou amargamente, porque ele queria o quê? As bênçãos do Senhor. Mas ele foi rejeitado por Deus, embora tenha chorado amargamente, porque o choro dele era segundo o mundo, mas não era um choro de arrependimento, não era um choro, né, de um quebrantamento diante de Deus. Eu quero dizer que o consolo de Deus é bem diferente do consolo deste mundo. E eu queria terminar essa devocional citando também um outro exemplo de uma mulher chamada Agar. Agar, quando ela foi expulsa da casa de Abraão, juntamente com seu filho Ismael, ela chora diante daquela situação. Ela estava no deserto e ela pensava, né, que o seu filho iria morrer ali naquele deserto, e ela chora, se quebranta diante do Senhor, e a Bíblia vai nos dizer que Deus ouve o clamor daquela mulher, e ouve o choro dessa criança, e o nosso Deus se apresenta a Agar e consola o coração dela, e diz que aquela criança seria uma bênção, que Deus estaria derramando bênção na vida de Ismael. Tudo porque ela se quebrantou diante do Senhor, ela chorou, né, amargamente, se arrependendo, né, diante do nosso Deus. É o que diz aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 9 e 10, vai dizer assim para nós: afligi-vos, lamentai e chorai, e converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Eu quero dizer que Deus, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, né, Deus não despreza um coração quebrantado, um coração compungido e contrito. Deus não despreza. Né? Que o Senhor, nesta manhã, possa trazer todo o consolo, toda a restauração sobre a sua vida, sobre, né, a sua casa. A Bíblia vai dizer, está dizendo para nós nesta manhã: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Que o consolo do Senhor venha sobre a sua vida nesta manhã. Que Deus te abençoe através desta devocional. Aleluia. Glória a Deus.